tentar falar assim, preparei alguma coisa, mas eles tinham combinado que não iríamos usar PowerPoint. Vocês dois só fizeram um slide, mas eu pensei... Então eu vou dizer os tipos que estariam, mas eu vou tentar falar assim a partir deste ponto no tempo e no espaço, tentando fazer assim uma intervenção semi-periférica, também estou aqui neste cantinho, mas que seja por causa do adiantado da hora, né, que seja pós-factual, pós-dramática, pós-tudo, como diz o poema do Haroldo de Campos, não sei, ou do Augusto Campos, um deles, tem um poema que se chama Pós-tudo. Vou contrapor por causa do espírito também das intervenções, que aliás, aproveitando para fazer os agradecimentos à organização, a toda a gente, que já foram nomeados, mas também às três magníficas e tocantes apresentações, às quais estou a tentar reagir. Há uns versos de um cantor português que se chama José Mário Branco, tem salvação, tem uma canção que se chama Inquietação, que tem um verso que termina mais ou menos a dizer, um refrão que termina a dizer: há sempre qualquer coisa que está para acontecer, qualquer coisa que eu preciso perceber, o que é não sei, o que é não sei, o que é não sei ainda. Depois repete: há sempre qualquer coisa que está para acontecer, qualquer coisa que eu preciso perceber, o que é não sei, o que é não sei, o que eu sei é que essa coisa é que é linda. E que tem a ver com esta noção de uma coisa que não entendemos bem, que acho que está presente aqui nestes debates entre a arte e a crítica, de algo que não é capturável assim pelas palavras. Portanto, já estou a boicotar à partida qualquer autoridade da minha intervenção. Quando eu era fazendo a autobiografia, eu nasci numa cidadezinha de Portugal que tem uma pronúncia muito carregada, muito original, conhecida em todo o país. Sofri muito bullying dos meus primos, cujos pais tinham ido para Lisboa e tinham pronúncia alfacinha. E quando vinham passar férias a Nazaré, me humilhavam por a minha pronúncia. Então este meu português que vocês estão a escutar hoje é fruto não propriamente de uma colonização, mas de um certo centrismo que é comum em muitos países, e que aliás no Brasil igual. Foi outra coisa maravilhosa, foi ouvir nas mesas as pronúncias de norte a sul. Diz, ok, tá. O título da mesa, que é o Crítico como Artista e Espectador, faz-me lembrar a fábula da cigarra, da formiga e, no caso, do grilo, que seria o crítico. Eu vou tentar, acho que foi o Oscar que falou também nas formigas. Não sei quem falou das formigas que passam, não é? Mas eu penso isso muitas vezes porque há uma anedota que faz uma atualização da fábula do La Fontaine, em que a formiga trabalha e a cigarra tem muita sorte, grava um disco, ganha um disco de ouro e eu costumo brincar com isso, porque mesmo essa atualização da fábula põe a formiga a trabalhar e a cigarra, ou melhor, a formiga nunca pode ser artista. Então eu acho que aqui a gente devia, que é o que estamos a tentar fazer, não é? Que a cigarra possa ser trabalhadora ou reconhecida como tal, que o grilo possa ser uma formiga e, enfim, que estas coisas ficam, que estas identidades no final fiquem mais baralhadas, num tempo em que muitas vezes elas estão a ser usadas para justificar a exclusão. A crítica, há uma frase do Bentley que diz que a crítica é a arte de fazer inimigos e não influenciar pessoas, que é uma piada com o título do Dale Carnegie e que realmente, com a qual eu me identifico muito. Quando eu comecei a escrever crítica, perguntei ao meu mestre, que era o António Mercado, aliás um brasileiro, comentei com ele que o preço que o jornal oferecia era muito pouco. O preço, quer dizer, o que me pagavam. Sim, o preço pelo qual ele me estava a vender era muito baixo. E ele foi muito duro e disse assim: ninguém lê. Como é que esperas que alguém pague mais? A partir daí ficou resolvido para mim. Quer dizer, não ficou resolvido, mas pelo menos fiquei um pouco mais lúcido. O que me faz continuar a escrever crítica é, antes de mais, o prazer. Não é tanto o prazer de escrever, porque às vezes é prazeroso escrever, mas nem sempre é. Mas o prazer de terminar um texto e de sentir o texto completo, não é? Isso dá muito prazer. Então, acho que esse prazer de escrever, de ver o texto terminado, é realmente uma coisa que tem a ver com a prática artística em geral. Não é? O prazer do objeto, da obra,
O caso do teatro, como a obra depois vai ser encenada, etc., é uma obra provisória, mas acho que vocês me entendem. E eu tento escrever com um primeiro objetivo, que é agarrar o leitor, conseguir que ele chegue ao fim da leitura do texto. O segundo, um objetivo que eu criei para mim mesmo, para dar algum sentido à minha missão, entre aspas, e que é descobrir a relevância cultural do objeto artístico. Um terceiro, que é analisar a encenação como filosofia, como pensamento. Isto partindo de uma ideia minha, que em Portugal a encenação não estava ainda madura. E um quarto, expor os critérios disto. Expor os critérios da redação, assim, da feitura, do artesanato. E eu acho que estes são aspectos comuns ao trabalho de escrita de peças e da encenação de peças e ao trabalho de crítica, por igual. Portanto, quando eu escrevo uma peça ou quando dirijo uma peça, coisas que já fazia antes de escrever crítica, estes movimentos são o prazer de ver a coisa completa, o prazer da redação, enfim, todos estes objetivos são coisas com as quais eu me identifico. Eu acho que, a partir daqui, eu acho que a crítica não deve ser sobre as peças que falámos, nem sequer a partir das peças. Acho que deve ser uma peça em si mesma. Um texto crítico tem que ser ele mesmo. O que talvez passe, eventualmente, por se anular a si mesmo. Ou seja, por encontrar a medida com que dialoga ou confronta as outras coisas que existem. Nesse sentido, a crítica também deve ser para os espectadores, com quem se está na sala, ou seja, deve ser com eles e muito mais do que para os artistas, que é uma coisa que acontece, porque, agora fazendo um parênteses, há sim oportunismo de parte a parte entre artistas e críticos ou pseudocríticos para garantir a notoriedade e fama aos artistas, aos programadores. Isso acontece nas listas dos melhores espetáculos do ano que saem na imprensa, que são manipuladas segundo estratégias pessoais de carreirismo, nos prémios que são atribuídos, e há críticos e jornalistas que agem muitas vezes como campeões de criadores ou de programadores, e há uma ocasião em que estes favores são pagos. Quando alguém tem um emprego ou quando alguém lhe é oferecido uma oportunidade. Acho que é importante termos isto presente. Não estou de modo nenhum a incluir-vos nisto, pelo contrário, mas acho que isso é uma questão que tem que estar presente no nosso espírito para não falarmos da crítica como uma coisa desligada destas forças nefastas. Acho que os artistas muitas vezes fecham os olhos, jogam esse jogo e, no caso específico de Portugal, preferem ter textos de antevisão, escritos a partir dos ensaios, do que textos críticos que possam, de alguma maneira, afetar a medida do sucesso. Um sucesso que acaba por ser medido pelo modismo, digamos assim. Bom, vocês já repararam que eu pratico o espírito de contradição, ou, como se diz em Portugal, ser do contra. É uma coisa, um desporto nacional que eu acredito que em Curitiba, pelo menos, também é praticado por aquilo que me dão a entender. Há um provérbio em Portugal que deve ser aqui, bom, não deve ser português, claro, mas o provérbio diz que o diabo sabe muito, não é por ser esperto, não é por ser inteligente que o diabo sabe muito. O diabo sabe muito por ser muito velho, viu muita coisa. Então, o crítico, nesse sentido, é um diabo, é um especialista nesse sentido. Pode ter visto muita coisa e tem esse lugar de contador de histórias. Como viu muita coisa, pode contar histórias que outros não viram. Mais uma vez, eu acho que isso é uma das coisas que une crítica e criação. Por exemplo, a Flauta Mágica, de Mozart, que estreou em 1791, é famosa por aquilo que está inscrito, né, os seus códigos maçónicos referentes à Revolução Francesa. E acho que a crítica e a academia servem às vezes para nos iniciar nesses segredos que as obras contêm e que nem sempre são revelados. Ou porque as obras foram, por exemplo, pensadas em tempo de ditadura e o símbolo tem que ser descodificado com base numa circunstância que já foi esquecida, o que muitas vezes faz com que a obra mantenha uma potência que pode ser ativada a qualquer momento. Lembro-me sempre do Johnny Guitar, que é um filme do Nicholas Way. O protagonista toca guitarra, né? Até que nós percebemos que ele toca guitarra para manter os dedos ágeis para usar a pistola no momento da verdade. Acho que às vezes há obras de arte que têm parece que estão a tocar guitarra, não é? Que são cigarras inocentes e revelam-se, louva a Deus, não é? Prestes a disparar e matar. Vou dar dois exemplos.
Um exemplo é o Bella Ciao, que é um hino do movimento operário italiano, que, tal como o retrato do Che Guevara, se tornou um objeto de comércio. Em Portugal houve há tempos uma montagem que acabava com o Bella Ciao, uma montagem conservadora, com traços neofascistas quase, enfim, que enfiava lá o Bella Ciao, que era uma música linda. A música é linda, né? De qualquer modo, mesmo sem sabermos o que é o Bella Ciao, ela é comovente, há qualquer coisa. Mas mais grave ainda, digo eu, mais grave, uma versão do Gota d'Água que substituiu uma das músicas do Chico Buarque pelo Bella Ciao. Eu fui ver um ensaio e comentei com eles, porque os atores estavam a cantar aquilo sem nenhuma vitalidade. E eu comentei no ensaio, vocês sabem o que é esta música? Eles não sabiam, e a pessoa que tinha escolhido a música tampouco estava interessada. Enfim. Há uma canção recente do Gil e do Caetano que se chama As Camélias do Quilombo do Leblon. Também essa informação não pode ser apercebida, né? O título é uma alusão a um movimento promovido por um português no século XIX, no Leblon. Tinha uma zona de cultivo, o português tinha uma floricultura que servia de fachada para abrigar escravos que tinham fugido. E como havia camélias imensas, não se conseguia ver o que lá estava. E de qualquer modo, as camélias tornaram-se um símbolo da abolição. Portanto, assim que se conta que a Princesa Isabel recebia ramos e ramos de camélias. A música é recente, enfim, é mais um exemplo de como o lugar do crítico, ou o lugar do dramaturgo, ou o lugar do contador de histórias pode revelar coisas que de outro modo não saberíamos identificar. Isso é uma das coisas que eu tento fazer com algumas coisas que estão esquecidas quando alguns espetáculos são apresentados em Portugal. E neste sentido, o crítico e o criador são como hackers contratados para fazer a segurança de um software. Pessoas que sabem descodificar e depois vão lá para codificar e garantir a segurança. Mas talvez o melhor exemplo de transição entre crítica e criação seja a geração do KF do cinema. O Truffaut, o Godard, o Rivette, o Romer. E, portanto, antes de avançar mais, eu não tenho tempo, mas também não vou prolongar muito mais, porque eu faço desde já aqui um apelo para os que são críticos e dramaturgos aqui, que enfim, acho que é a altura de tomar o poder. Parece-me que às vezes a tensão que há entre crítico e os demais criadores é mais entre encenadores e críticos que outra coisa, porque há muitos dramaturgos que são críticos, desde o show. O que me leva a pensar que talvez haja disputas de poder. Enfim, vocês já sabem que eu sou do contra. Quando eu penso no trabalho, não o faço desinteressadamente. Realmente, eu quero abrir espaço para o teatro que eu gostaria de ver, eu quero transformar o teatro, pelo menos no meu país, e eu quero, num certo sentido, praticar o fingimento. Claro, a referência óbvia é o poema do Pessoa, o poeta é um fingidor. Mas é nesse lugar que eu me quero colocar, e é nesse lugar que eu escrevo o texto crítico também. No fundo, para encontrar uma ficção, uma voz que desmonta, ou que monta, ou que remonte o que quer que esteja em cena. Enfim, encontrar um lugar de comunhão que mostre que o nosso encontro é real e supera a efemeridade. Eu tenho duas grandes referências aqui. Uma é o livro do Bentley, O Dramaturgo como Pensador, e outro é um livro do Brustein, que é o Teatro do Protesto. Dois críticos americanos com muita força e que mostraram também como o teatro do século XX, o teatro moderno, tem essa força de crítica. E talvez então aí seja o caso de pensar que o problema, né? Qual é o problema, que era o que tu colocavas, realmente há um problema, mas se a gente trocasse os termos da equação, se calhar a pergunta não era, o título não seria apenas crítica de teatro, mas teatro crítico. Enfim, mais uma ponte que a gente pode fazer entre crítica e criação. Enfim, como eu disse, isto são tudo ideias ainda... Porque eu também não acho que seja uma solução quebrar a distinção entre as duas coisas. Então,
Mas, enfim, eu acho que realmente essa contradição vem de uma disputa do direito à criação. Eu acho que há um sistema de partilha de meios, que essa partilha é muitas vezes desigual, de país para país. Acho que devíamos tornar esta aparente contradição entre crítica e criação, que é uma rua de sentido único, em que a crítica está dependente da obra, numa via de duas mãos, fazer essa troca dos termos. Sejamos autores de um teatro crítico. Mas acho que o problema mais profundo talvez seja que as relações de poder que existem para controlar os meios de produção de arte. Não é? Desculpa. Pensei que ouvi aí uma voz. Deve ser o fantasma do Abra. Eles estão num contexto de luta por posições que reforçam a hegemonia cultural de umas práticas e de umas ideologias sobre as outras. Acho que o Toledo, todos foram muito claros, mas o Toledo foi quem apontou mais diretamente o nome disso, no imperialismo. Isso é tão mais difícil de combater porque hoje em dia, um pouco à semelhança do que o Roberto Schwartz revela num ensaio que se chama Cultura e Política 64-69, até parece haver uma hegemonia cultural da esquerda, pelo menos nas artes. E, no entanto, a austeridade, a dívida, a precarização, a ausência de horizonte de expectativas estão normalizadas. O empreendedorismo de si predomina entre nós. E está nos resultados eleitorais, não é? Com uma vitória dupla da TV e dos pregadores. E isso mostra a urgência de atos críticos. Acho que, nesse sentido, a crítica deve ser também uma crítica à arte e à sociedade, uma crítica da arte na sociedade, em nome de uma sociedade melhor, claro, dentro dos combates que cada um escolhe travar. É claro que a arte não serve para nada, não tem propriamente função, é isso que lhe dá, em parte, autonomia, e é essa autonomia que lhe dá a força de ser o contrário da sociedade. Shakespeare normalmente põe-nos a pensar qual é o melhor soberano, quais são as qualidades de um soberano, como é que deve agir um soberano. E na era das democracias, em que a soberania está materializada no voto, há muito o que pensar e há muita dramaturgia que nos pode ajudar a pensar. O exercício da soberania depende, hoje em dia, da notoriedade pública dos candidatos e da concentração dessa soberania popular, como dizia o argentino que o Toledo falou, ou das soberanias individuais, num líder eleito. A pergunta é qual será a forma dramatúrgica da discussão destas questões? O título do New York Times, o primeiro título do New York Times a seguir a eleição do Trump, era Donald Trump Road to Power in the Role of the Common Man. O Donald Trump cavalgou para o poder no papel do homem comum. O título foi um presente para mim, porque ele mostra como tanta discussão sobre teatro político, não é o teatro que é política, a política é que é teatral. A política não dispensa as formas teatrais por causa da autonomia da arte teatral para gerar pensamento sobre... O Trump é o exemplo desse empreendedor de si mesmo, não é? Que só tem fama e que é uma mistura de herói trágico, que não é, com uma espécie de soldado desconhecido, e é também uma figura que se sente olhado o tempo todo. Há agora uma paranoia identificada pelos psiquiatras, que é The Truman Show Delusion, a paranoia, ou a síndrome do reality show, a partir de um filme que é o Truman Show, em que ele acredita que está a ser parte de um programa de TV. E há mesmo casos concretos de pessoas que flipam e passam a acreditar que estão a ser filmados o tempo todo para um programa de TV e que são famosos, que estão a ser vistos por toda a gente. Há muitas peças que reproduzem esse olhar do Big Brother. Acho que isso é uma coisa que está na nossa sociedade. E, num certo sentido, isso faz com que o Trump e o eleitor sejam a mesma pessoa. Porque nós estamos neste lugar de querer ser olhados por um olhar que não controlamos, que é o algoritmo, que controla mais ou menos o que nos acontece, é a câmara do Mac ou do laptop que a gente precisa de pôr adesivo para não ser filmados, mas isso significa que, talvez como antes éramos olhados pelo Papa ou pelo Rei, agora somos olhados por uma entidade que não controlamos, por esse Big Brother.
Acho que isso mostra como é importante uma crítica dos pontos de vista, sobretudo para que não sejam únicos. Os pontos de vista hegemónicos, autoritários, coloniais, imperialistas. E isso é preciso tanto para criar espetáculos quanto para tanto para criar espetáculos que ainda não vimos, né, para imaginá-los, como para criticar os espetáculos que já vimos. O voto no Trump foi o voto dos brancos que sentiram os seus privilégios, nem bem privilégios, mas os seus rendimentos ameaçados, né, e decidiram organizar-se para se virar contra o grupo que, de alguma maneira, podia ser sacrificado para que os seus bens mantivessem os mesmos. Acho que isso acontece no Brasil atualmente também. Uma fatia da população que se organiza para castigar outra. Então, talvez a função da arte, neste caso, e da crítica, seja lutar por uma política da não-identidade. Quer dizer, eu poderia dizer que anseio por uma sociedade sem classes, mas seria anacrónico. Mas acho que isso é muito importante. É importante que a arte, nesse sentido, trabalhe a não-identidade. Que a arte diga, eu não sou o que tu pensas que eu sou. Ao contrário de uma afirmação, eu sou isto, ou eu sou aquilo. O desejo para a não-identidade, isto é uma citação do Boris Groys, o desejo da não-identidade é um genuíno desejo humano, porque os animais aceitam a identidade que lhes é atribuída. Acho que isto aqui tem a ver com duas coisas que é importante mantermos como presença. Uma é o Fernando Pessoa e a sua obra de dissolução do eu, digamos assim, ou de multiplicação do eu, que é o paradoxo. E outra é o fim do Peer Gynt, quando ele descobre que ser ele próprio é não ser ele próprio. E nesse sentido, talvez a política da identidade tenha que, depois de termos lutado por ela, porque há que lutar muito ainda, mas tendo em vista um lugar onde essa identidade não precisa ser tão reafirmada. E nesse sentido que a distinção entre crítica e artista também deixe de fazer sentido. Que sejamos todos espectadores, criadores, etc. Cigarras, formigas, grilos, o que quisermos. Obrigado. E aí vem a função difícil de controlar esse tempo. Depois dessa mesa tão bonita, nós temos uma meia horinha para perguntas. Vamos ver se a gente consegue. Então, já tem algumas inscrições. Vamos para cá. Agora a gente vai fazer a crítica dos vídeos. Tinha quase 300, então acho que 64. Alô? Meu nome é Bernardo. Eu gostei muito do painel este. Foi um dia largo, longe, largo em português quer dizer outra coisa. Eu queria compartilhar um feito autobiográfico ainda. Se você me permite, corto. No 17 anos antes, eu achei que eu era uma pessoa inculta e comecei um curso de literatura para aprender. Eu era químico somente e desejava aprender coisas. Fui um crítico, um curso com uma professora. Ela nos deu um livro, O Ano da Morte de Ricardo Reis. Eu li. Eu achei uma porqueria. Não compreendi nada. Eu fiquei enojado. Bravo, eu fiquei bravo. E fui à classe seguinte e falei com a professora. Disse, o que você me mandou ler? Disse, você espera. Começou a classe. A professora começou a classe. Vários dos alunos ficaram bravos como eu. Ela disse, vocês sabem que Ricardo Reis é um heterônimo de Fernando Pessoa? O quê? Ninguém sabia o que era um heterônimo. Ela deu classe, explicou, leu Álvaro de Campos, vários poemas, apresentou outros livros, tabacaria.
Então a gente foi, eu li outra vez o livro. E o livro era maravilhoso. Mas é que não sabe como quem não vê. As claves para a leitura do livro não estavam no livro, estavam na cultura da gente. Eu acho que o papel da crítica é um papel similar ao papel da docente, nesse caso. Eu posso agregar mais um significado. Você falou da flauta mágica, suas conotações maçônicas. Fernando Pessoa era Rosa Cruz. Ela era amigo de Aleister Crowley, um mago inglês. E na obra de Pessoa há escondidas muitas coisas da Rosa Cruz. Mas eu venguei da professora. Eu casei com ela. Queria compartilhar com isso porque você me lembrou a situação. Você pode descansar, o livro eu gostei muitíssimo. Patrick, eu adorei a sua fala. Você me deixou pensando, eu ouvia a Mariana e seguia pensando o que Patrick diz. Tratava de ouvir a Mariana e não podia. O problema da tradução é um problema muito interessante, porque eu acho que não é fácil de dirimir, você precisaria debater um rato para cerrar o tema, mas brevemente, eu acho que não é um problema diretamente de dizer o mesmo que o espetáculo diz no outro idioma. A tradução pura, como Dilthey e esses teóricos da filosofia analítica diz, é dizer o mesmo num idioma diferente. E isso somente pode ser feito por um bilíngue natural, uma pessoa que tem duas línguas madres. Porque quem tem uma língua, é uma língua aprendida, por força domina mais uma que a outra. Eu acho que não é exatamente o tema, mas tem muita relação com o tema da crítica teatral. Porque o problema da crítica não é dizer o mesmo que diz a obra, mas dizer algo da obra em outro idioma. Isso implica a decodificação da mensagem da obra e a tradução de uma parte dessa mensagem. Eu acho, agregar algo do crítico mesmo. Mas o tema da crítica com o problema da tradução é um problema que eu acho que é interessantíssimo. Eu agradeço, eu acho que eu não vou dormir hoje. Muito obrigado a vocês. Ok, vamos lá para o Duran. Gente, eu só vou pedir, a gente ainda tem alguns inscritos, tem o Duran, tem o Fábio, tem o Schenker, tem mais aqui, a gente está com um horário bem apertado, então vou pedir que se vocês puderem fazer perguntas objetivas, e para a gente conseguir atender o maior número de pessoas, é só por esse... Seria lindo se a gente pudesse ouvir relatos assim maiores, mas só para a gente poder atender o maior número de pessoas. Tá, meu nome é Antônio Duran, queria falar que a mesa foi muito interessante, adorei, assim, tá me fazendo pensar várias coisas. Uma delas, a partir da comunicação de vocês, essa ideia da crítica como criação, a crítica autobiográfica, essa ideia de incorporar os procedimentos estéticos na própria escrita da crítica, enfim, as várias maneiras de trazer essa criação do crítico na escrita. Eu só fiquei pensando assim no... Eu ainda tenho uma questão para mim que é a do juízo, né? Básico, assim, né? Saio da peça, gostou ou não gostou? Gostei ou não gostei. E assim, como nesse lugar dessa crítica criativa, se você gostou muito ou se você odiou, como é esse procedimento dessa crítica criativa, ela vai estar de algum modo também repercutindo o seu gosto ou, em última instância, o seu juízo. É só uma curiosidade assim para... Tá
Patrick, gostaria? É só porque eu só queria retomar, então, já que o negócio do Bernardo me chamou a atenção, o problema da tradução. O texto que eu acho mais bonito sobre a tradução é um texto muito famoso do Walter Benjamin, né, que chama, em português, A Tarefa do Tradutor, né? Mas em alemão chama de Aufgabe des Übersetzers, né? E Aufgabe tem um duplo sentido, né? A tarefa também é de existência. Então, o pressuposto fundamental do ato tradutório é a impossibilidade de restituir o mesmo. Então, diante dessa impossibilidade, essa distinção eu acho que cai, porque isso que você fala, que a crítica também não restitui o mesmo, a tradução também não restitui, né? Pelo menos segundo a visão do Walter Benjamin. E só para voltar também a esse ponto que é um ponto que tem aparecido com muita clareza nas suas intervenções, que eu acho que é um ponto muito importante de sublinhar, né? Eu acho que ninguém aqui é contra o estudo, né? Ninguém aqui é contra o aprendizado, ninguém aqui é contra o aprofundamento, a convivência com as obras. O problema é a posição política diante das obras, diante do aprendizado, diante do conhecimento. Então, voltando ao Walter Benjamin, ele diz no outro texto, o autor como produtor, né? Ele diz, um produtor que não produz outros produtores não produz nada. Então, na realidade, a desauratização do trabalho do artista, e por isso eu achei muito bonito o que Jorge fala das cigarras, que são formigas, é deixar claro que o que as pessoas chamam de criação, eu chamo de resolver alguns problemas pontuais, que você também pode confrontar e resolver com o instrumental que você tem. O que eu acho que é politicamente um pouco complicado é achar que você tem que dominar certos conteúdos da alta cultura para decifrar as obras, como se elas tivessem um sentido oculto. O que eu acho que é interessante é que você tem esse manancial de conhecimento, dessas coisas que você estudou, e a obra vai aparecer desse modo para você. Agora, esses outros têm também os conhecimentos deles e que vão fazer a obra aparecer de outros jeitos. E é muito complicado você hierarquizar. Dizer, se você não tem a chave, você não é capaz de ter a experiência da flauta mágica. Você vai ter outra experiência. Né? Mas esse é o ponto. Agora, só com relação ao negócio que o Duran falou, estou tentando ser o mais rápido possível. Né? Deixa eu só dizer uma coisa. Muito rapidamente, que eu escolhi... Eu tenho aqui... É que eu queria aquele Não, só para deixar claro que eu escolhi o exemplo da flauta mágica porque, precisamente, a informação é inútil. Ou mais ou menos, não é? A flauta mágica pode-se, exatamente por isso eu escolhi a flauta mágica. A gente pode curtir a flauta mágica, ou Bella Ciao, ou a canção do Caetano e Gil, sem saber nada mais, não é? Então, foi por isso que eu escolhi, porque isso é importante. Sim. Com relação ao que você diz, né, quer dizer, é claro que a crítica vai repercutir a tua paixão, e nesse ponto eu me considero um romântico, né, da estirpe dos românticos alemães, que falam do princípio da não criticabilidade do que é ruim. Então tem um juízo implícito no ato crítico, de que aquilo que você critica está acima da crítica, é digno de crítica. Então eu acho que nesse sentido tem sempre um juízo embutido. Mas isso não é o fundamental no sentido de você dizer é bom ou é mal. É só o fato de que aquilo te move a escrever. Né? E também não há nenhum critério objetivo superior. Outras pessoas vão ser movidas a escrever sobre trabalhos sobre os quais eu não sou, outras pessoas serão. Queria fazer um comentário para o Duran. Eu vou fazer um relato, eu estou fazendo muitos relatos hoje, nem parece que eu sou um carrapato de academia. Na verdade, eu estou falando de um jeito muito diferente. De uma vivência com o Patrick, com o pessoal da questão de crítica, um tempo atrás, numa das nossas reuniões, que a gente tinha feito uma peça e a gente conversa sobre gosto, evidentemente, você não passa 5 horas só, né? Sem falar que gostou ou não gostou de algum espetáculo. E a gente tinha visto um espetáculo que muita gente não tinha gostado do nosso grupo, mas alguém tinha gostado, e eu não lembro quem era. E essa pessoa deu um argumento e foi falando, e de repente alguém falou assim, nossa, tô gostando. Tô gostando, tô lembrando aqui, na minha memória é ótimo, na hora foi péssimo, foi uma experiência horrível. Agora, tô adorando, cada vez que eu lembro eu gosto mais de ter visto. Então eu tô dizendo isso porque me parece um pouco que o gosto também não está ali dado como alguma... Né? O gosto
no tempo ele se transforma. Eu posso, não sei. Como a gente tem tempo para escrever, essa ideia do gosto, ela começa com, sei lá, às vezes eu começo achando a peça não está na minha escrita, está na minha escrita, mas não diretamente. Gostei muito, e termino achando não. E às vezes é o contrário. Então, acho que o pensamento passa pelo gosto, o gosto vira outra coisa, e tudo bem também, o gosto vira outra coisa. Só isso. Para o Daniel Schenker. Patrick, o seu texto é uma segunda vida ou a segunda vida? A segunda vida. E o que você fala a partir dele, a possibilidade de incorporar nos textos que escreve a constituição formal da obra, ou a sua percepção da constituição formal da obra, enquanto você falava, eu lembrei muito do conceito de segundo original criado pela Serena Sodré, que consiste na defesa de que uma obra, no caso ela trabalhou com o cinema, então foi o Trono Manchado de Sangue do Akira Kurosawa, pode adquirir vida independente em relação à obra da qual partiu, no caso Macbeth do Shakespeare. E aí eu pensei, a partir da sua fala, na possibilidade da crítica ser um segundo original em relação à encenação da qual partiu, né? Quer dizer, a crítica também adquirindo vida independente em relação à encenação da qual partiu. Agora, no caso, pegando esse exemplo do Trono Manchado de Sangue, você assiste ao Trono Manchado de Sangue e você reconhece Macbeth, por mais operações que tenham sido feitas em cima do filme. Isso não significa que o filme não seja uma obra original, uma obra independente, autônoma em relação a Macbeth. Tem um certo paradoxo aí. Agora, no que se refere à crítica, isso que eu quero perguntar, até que ponto você, na crítica, deve seguir remetendo à encenação, por mais que a crítica se torne uma obra autônoma em relação à encenação, e até que ponto a crítica pode se distanciar da encenação ou das encenações das quais partiu, a ponto delas ficarem num lugar distante, de ponto de partida para aquele texto que se transformou numa reflexão, enfim, né, em relação à qual as encenações agora estão distantes. Eu acho que você falou um pouco na sua fala de hoje de manhã, acho que tinha alguma coisa um pouco ligada a isso. Eu queria que você só retomasse um pouquinho. E isso é sempre um tema que é delicado, porque, por exemplo, eu li a minha crítica, a crítica do An Old Monk, e eu espero que ela possa funcionar como um texto autônomo, mas eu também sei que quem viu An Old Monk vai ter uma experiência diferente dessa crítica, né? Mais uma vez nesse sentido, né? Não é um pré-requisito, eu não vou fixar os conhecimentos prévios indispensáveis para a fruição, porque eu não acredito nisso. Mas, se você tem algum repertório semelhante ao repertório que eu utilizei na construção da crítica, eu acho que você vê outras camadas, não são melhores, você vê outras camadas, né? Então, a autonomia, ela é sempre de alguma forma relativa, mas eu acho que isso vale para as obras ditas originais, não é? Macbeth é uma reelaboração de uma série de mitos e de lendas que hoje você talvez não conheça, mas que alguém vai conhecer e vai decifrar. E que, se conhecer e decifrar, vai enxergar novas camadas em Macbeth. O que eu acho que é interessante de pensar é que só faz sentido, né, de uma maneira pregnante e forte, separar crítica de criação se você acredita numa criação a partir do nada. E aí é uma questão teológica, não é mais uma questão epistemológica. Bom, parabéns à mesa. Tão bom conhecer essas novas formas de praticar a crítica, e que a crítica vira esse corpo meio disforme, que a gente pode até se questionar, será que isso é crítica? Eu quero fazer uma provocação, que é sobre a crítica jornalística. Eu confesso que eu tenho um guilty pleasure, que eu de vez em quando gosto de ler crítica jornalística, aquela bem que diz que gosta, não gosta. É divertido, né? É uma brincadeira, é legal.
Mas meu interesse é quase antropológico, assim, é como ver aqueles músicos do Titanic tocando enquanto o Titanic está afundando. A gente sabe que está acabando esse negócio, mas eles estão lá fazendo. E a gente ainda vê esse tipo de crítica em alguns jornais grandes hoje. Tem gente que segue fazendo isso. E minha provocação para vocês é o seguinte: vocês acham que essa crítica jornalística, que é bem o estereótipo do que a maioria das pessoas tem com relação à crítica, esse tipo de crítica ainda exerce alguma função vagamente útil, ou será que quanto antes ela desaparecer, melhor? Uma parte eu vou responder agora, a outra falamos lá fora. Tu, eu, Schenker, mais uns quantos que escrevem ainda crítica jornalística. Estão aqui. Não, estou a brincar, como é claro. Eu acho... hoje em dia, para mim, escrever no jornal é pensar constantemente nessa questão. Constantemente. Inclusive, o diretor do jornal onde eu escrevo mudou agora e o Titanic realmente foi o iceberg, sabes? Mas eu acho que há uma força no papel muito grande. Eu acho que se pudéssemos continuar a escrever no papel, seria importante. E nos países onde isso ainda acontece, a voz do crítico tem relevância cultural. Significa que gera debate, gera comoção pública a partir das obras, tornando as obras mais significativas. Eu acho que em Portugal isso não acontece, acho que no Brasil isso não acontece. Acho que é o fim dos projetos burgueses de imprensa, porque, por exemplo, o Público, o jornal onde eu escrevo, é a propriedade de um magnata, como o Estadão, onde o Décio de Almeida Prado escrevia, enfim, é da família. Esses projetos terminaram. Os projetos equivalentes são, parece-me, os centros culturais, os teatros nacionais, os festivais, que de algum modo são o lugar do projeto burguês ainda, mas mais emancipatório, creio, não sei bem. Mas que são eles que tentam ainda garantir. E são casos excepcionais, não é? Acho que o SESC é um exemplo bom de uma instituição que tem pessoas que zelam pela existência de vozes contraditórias. E é um oxigênio, não é? Mas eu não acho que deva ser inimigo. Eu acho até que às vezes, com a coisa dos blogs e tal, fica uma energia de vamos substituir, que é ilusória, eu sei. Porque a imprensa é muito divertido escrever no papel. Porque tem o número de caracteres, tem as discussões para entrar numa coisa, tem o obituário à última hora, sempre. Pronto, mas vocês podem responder de outros termos. Por favor. Deixa só dizer uma coisa ainda em relação às coisas cifradas nos textos. Há uma coisa que nos jornais é muito divertido, que é quando tu escreves a crítica e pões um título ou uma palavra que é para aquela pessoa específica, para a tua namorada, não é? Que é uma coisa que é a prova de que as obras têm camadas, quanto mais não seja porque o autor põe uns segredos para só ele e outra pessoa saber. Isso, pronto, nesse sentido é preciso descodificar as obras, só nesse... Eu também leio essas críticas, eu queria confessar isso. Também acho Titanic, mas acho triste, na verdade, porque na década de 50 a gente tinha críticas de jornal excelentes, que continuavam, tinha assim, continua no próximo episódio, no final da crítica, eram críticas de uma semana falando da mesma peça, um dia só sobre cenário, um dia só sobre dramaturgia, um dia só sobre direção, e aí um dia era contextualizando aquela obra em outras peças. Então, assim, a crítica jornalística, acho que ela já fez muita diferença na formação do espectador no Brasil. Já foi um projeto. Tinha textos tinha textos, quem foi Brecht? Quem era Shakespeare? Né? Por que essa montagem? Por que isso é importante? Então, assim, acho que não tem um discurso de... Vou torcer para a crítica jornalística acabar. A gente está falando de um contexto presente da crítica jornalística. E quando eu penso na crítica jornalística, eu penso na crítica jornalística dentro de um jornal. Que eu pego um jornal, eu tenho um problema da capa, os classificados.
E a crítica é um pedacinho, assim, né? E eu não sou jornalista, mas eu acho que a gente não pode torcer pelo fim da imprensa, a gente tem que torcer para uma imprensa decente. E no Brasil a gente não tem. Então não é o fim da crítica de jornal. Eu gostaria muito que o jornalismo renascesse ele inteiro. Não sei eu como fazer isso, porque eu não sou jornalista, mas a minha torcida é para que o jornal seja bom da capa até os classificados e que passe pela crítica de teatro, porque eu não quero achar que é o Titanic. Acho que a Culto faz isso um pouco, não é? Mantém o papel, não é? Oi. Eu quero levantar mais questões do que querer respostas, porque várias coisas me provocaram muito, então vou meio que fazer um paralelo e soltar uma no final, assim. De pensar como não considerar a obra por quem escreveu, mas sem o que foi escrito. E pensar, eu falo no lugar do espectador, pensar a partir do que foi visto e do que foi escrito e não sobre quem escreveu, porque hoje em dia a gente ainda vive muito isso, esse gênio que nunca é quebrado. E aí eu pensei numa coisa que você falou, Mari, desse lugar de pensar sempre numa coisa nova, que é o lugar onde a coisa escapa, né? Que não é nem aqui, é o ponto de fuga. Aí se o artista pensar sempre, está sempre em busca dessa outra coisa, eu fico pensando, será que o espectador é levado para cada vez mais longe desse lugar de contemplação do gênio? Como que a gente, que é artista, se distancia sempre de si para não cair numa forma e aí continuar comungando com essa coisa de gênio que é principalmente dada na forma? Nas coisas que eu penso, acho que esse lugar do nome, ele ocupa bem essa ideia de gênio. E tem um pouco a ver com isso que você diz, de falar de quem escreveu e não do que está escrito. E aí, quando eu digo que a gente estuda os críticos, é porque a gente estuda os sujeitos e não tanto o que está escrito. Eu não sei se eu não entendi essa fuga, se eu estou fugindo para um lugar de gênio, é isso? Exato. Ou de estar num lugar que as expectativas sobre o que eu faço não são mínimas e a minha liberdade para criar é muito maior em cima disso. E que diz tudo bem se eu não assinar as coisas, porque a minha ideia é o processo, porque como artista eu gosto de processo, gosto de criar, então não estou lidando em momento algum com a lógica do gênio. Eu acho que a lógica do nome do crítico, desse crítico figura de conhecimento, ela é uma correspondência do ator brilhante, do diretor gênio, do crítico dono da verdade, do aluno preferido do departamento. Então, sair desse ponto de fuga, eu acho que é exatamente isso que você falou. Acho que também é importante entender que essa promoção do artista à qualidade quase divina de gênio oculta o trabalho de produção, o trabalho social, e isso é uma visão amaterialista, sabes? Assim, como se suspendesse o trabalho das suas condições materiais. Do ponto de vista político, a função disso é muito perigosa, devo dizer, porque oculta as condições, a hierarquia, a desigualdade, etc., que possa existir ou não. Então, e também o próprio trabalho de diálogo com a obra também fica oprimido pelo peso do nome da obra. Numa mesa que se denomina o crítico entre artista e espectador, eu gostaria de colocar um pouco uma frustração que me atravessa diante de algumas das colocações que foram feitas. A palavra que eu menos ouvi aqui nessa mesa foi teatro. Ou seja, as pessoas, vocês estão assistindo o quê? Vocês são espectadores do quê?
eu acho que essa é uma questão que nós deveríamos nos colocar de um modo um pouco mais claro, talvez um pouco mais incisivo, não é? Ou seja, nós estamos diante de quê? Qual é o nosso objeto? Todos vocês se colocaram de alguma maneira como espectadores e o modo como reagem enquanto espectadores, sensibilizados pelo espetáculo. O que é que o espetáculo lhes provoca, todas as várias camadas de possibilidades, digamos assim, de leitura ou de relação que se estabelece, não é, com esse objeto. E eu diria, então, que aqui é possível dizer que o teatro é um grande imã capaz de atrair, não é, diferentes possibilidades, diferentes tipos de espectadores, enfim, diferentes abordagens, diferentes modos de inserção. Mas o que eu penso é que o que é que diferencia o crítico do artista e do espectador? Supondo que ele não é nem o artista e não é um simples espectador. Ele não é um espectador, entre aspas, normal. Ele não é um espectador convencional. Não é? Algo o diferencia enquanto espectador. Então, se qualquer pessoa pode ser atravessado por inúmeras camadas de recepção, digamos assim, não é? E pode se projetar na cena também num movimento de auto-reconhecimento, de alteridade, eu penso, então, qual é a diferença do crítico? Quer dizer, se isso é algo que qualquer pessoa pode fazer, o que é que diferencia essa mesma relação quando ela é vivida por um crítico? Então, supondo que, então, este crítico, ele tem uma relação diferenciada, não é? Quer dizer, ele é capaz de articular uma relação diferenciada com essa cena. E aí, então, eu fico pensando que talvez esse seja o lugar do crítico. Essa capacidade de articular uma relação diferenciada do chamado espectador comum, padrão. E essa é a razão pela qual ele vai se manifestar publicamente. Quer dizer, ele vai, enfim, estabelecer alguma forma de discurso e, finalmente, quer dizer, ele vai ter o seu lugar de fala, não é? Quer dizer, socialmente falando. Ele vai encontrar o seu lugar de fala a partir exatamente desse tipo de inserção que ele é capaz de estabelecer. Então, eu penso o seguinte, eu não quero me alongar, mas me frustra um pouco a falta de especificidade em relação à questão do qual é esse lugar de fala, entende? De uma precisão um pouco maior em relação a esse lugar de fala. Quando você, Patrick, fala em tradução, não me convence totalmente, porque eu acho que isso é ficar apenas no plano semiótico, entende? Está chamada a tradução de signos e as possibilidades de tradução de uma linguagem na outra, não é? Quando eu acho que a tarefa da crítica é o pensamento. O crítico tem que pensar sobre a cena, o crítico tem que pensar sobre o teatro. Se nós não pensarmos sobre o teatro, quem vai pensar? Não são os artistas. Os artistas produzem o teatro, mas nem sempre eles pensam. Essa eu acho que é uma grande diferença que poderia ser melhor dimensionada, entende? Numa relação como essa. Então eu penso que aprender sobre crítica, e nesse sentido eu acho que é muito interessante a colocação, quer dizer, onde nós podemos aprender sobre crítica? Entre nós. Ou seja, entre os próprios críticos, não é? A cena, ela pode inspirar muita coisa. A cena nos inspira, sem dúvida, não é? Ela é o objeto. Mas é sobre ela que o pensamento tem que se voltar, ou deveria prioritariamente se voltar. Depois de passar dessa camada de leitura no nível da nossa subjetividade, que qualquer como espectador faz, não é? Pode passar, mas tem que haver um segundo momento. Esse momento no qual essa subjetividade encontra uma forma de discurso e, sobretudo, voltado para a cena. Vou aproveitar para emendar com a questão do Schenker sobre o Macbeth, porque o que eu acho que sobrevive no Kurosawa do Macbeth são as ações,
muito simplificadamente, não é? O que me leva a pensar que aquilo que é traduzível de um texto para a cena e para outra cultura são os atos. O que eu acho que também que é, eventualmente, aquilo que o Patrick faz, um ato. Então, mais do que um lugar de fala, eu acho que é importante que o crítico se coloque em ação. E, nesse sentido, eu acho que ele tem que rejeitar a subalternização que a cena tende a exercer sobre ele por causa de uma divisão de trabalho que me parece que hoje em dia, em alguns lugares, não faz sentido, certamente. Parece-me que em Portugal não faz sentido e no Brasil também não. Essa divisão de trabalho entre criador, crítico, da maneira como foi sendo desenhada, acho que ela está muito em crise. Mas, voltando ao assunto, a subalternização que a cena exerce sobre o crítico, que tem um lugar de fala dado, mas é uma fala subalterna, para fazer outra pescadela doida ali ao Toledo, mas, claro, é uma brincadeira, não é? Ela tem que ser substituída por um ato do crítico, que significa que a relação entre a cena e o espectador fica mais horizontal. O que eu acho que distingue o crítico do espectador normal é realmente essa decisão de agir e de ocupar esse lugar, tomar essa iniciativa, que o faz no jornal, ou na net, mas a partir do momento que ele se predispõe a fazer isso, ao longo dos anos, isso vai gerando uma especialidade, claro. Mas o que o torna especialista não é a inspiração, não é o Divino Espírito Santo, é o trabalho. É isso que faz dele um crítico. Eu digo isto também porque é isso que me permite dizer de alguns que não são críticos. Então, mas o que eu acho que é importante é que o crítico, assim como o cidadão tem um voto que é igual ao de outro cidadão, o crítico tem que ter a possibilidade de agir soberanamente, sem se subalternizar à cena. E, assim, eu acho importante, numa conversa de críticos, a gente ter um lugar para o dissenso mesmo, porque na tua fala você repetiu 2 vezes, supondo que há uma diferença essencial entre o crítico, o artista e o espectador. Essa diferença é uma suposição que você faz, mas eu não compartilho dessa suposição. E nem por isso eu acho que o exemplo que eu dei aqui, que foi um ato, porque, de fato, e eu acho que eu deixei isso claro no texto, né? Eu não me sinto nem um pouco confortável com um uniforme de crítico, porque a cada vez que eu venho aqui e leio uma crítica, eu desconfio do meu lugar de fala. Ele não está garantido a priori. Ele depende a cada vez desse trabalho de ir lá e, assim, se expor, né? Mas então, eu concordo muito que é claro que o trabalho ao qual você se dedica é um dos fatores, mas eu realmente não acho que o crítico tenha, como você disse, uma posição diferenciada dada a priori. E aí eu acho que tem várias diferenças também de lugares sociais, né? Porque quando você fala, eu acho bonito isso, assim, que você fala, o teatro é o nosso objeto. Eu não sei se o teatro é o meu objeto nesse lugar como um objeto, né? Como a preservação. Assim, o teatro como um lugar de trabalho, de experimentação, de tentar descolonizar o pensamento, mas há outros, né? Por isso, eu acho difícil ficar restrito a um objeto. Tem o cinema, tem a literatura, né? E finalmente, também, eu também acho difícil reivindicar só para os críticos a posição do pensamento na arte, né? Por exemplo, eu estou vendo logo atrás de você está o Otávio Camargo aí, que é o cara que eu escrevi uma crítica sobre a Ilíada, que é um negócio espetacular, assim, maravilhoso que ele fez. Agora, a quantidade de pensamento que tem ali é um trabalho de muitos e muitos anos, ao qual eu nunca vou fazer justiça, a partir do meu pouco trabalho, né? E ele ocupa ali, no caso, o lugar de fala de artista. Mas aquela obra só surge de uma radicalidade crítica que tem a ver com muitos anos de trabalho. Então, eu acho muito difícil
estabelecer essas demarcações e naturalizar essas demarcações. Eu acho que o que a gente está tentando fazer um pouco aqui é justamente borrar essas fronteiras. E eu acho que isso é para o bem do teatro. Mais alguém? Então, eu queria agradecer essa mesa, Daniel, Patrick, Mariana, Jorge, né, pelas intervenções, pelas falas, né, pela generosidade de compartilhar. Agradecer que eu não agradeci pelo convite, né, de Dani, de Lu, pela oportunidade de a gente estar aqui todos juntos, convivendo e discutindo e aprendendo uns com os outros. Queria convidar para a mesa de amanhã, a gente encerra o evento amanhã. A mesa chama Transformações e Desafios da Crítica Contemporânea no Contexto da América Latina. É com o Dubate e com a Maria Esther. A gente vai começar aqui às 11 da manhã, então que estejam todos aqui. Tem uma festa. Dá tempo de descansar. Tem uma festa. Tem. Pronto, então já rolou que tem uma festa, vamos. Vamos se inteirar de onde é a festa e continuar o convívio. Obrigada a todos, obrigada a vocês que passaram o dia aqui com a gente.